No vídeo de hoje vamos falar sobre a ferida do abandono. Estamos falando sobre o livro Fala Preto Velho, de Pai João de Angola, psicografia de Vanderlei de Oliveira. Então eu tirei alguns trechos do livro e eu estou fazendo uma reflexão aqui junto com vocês no meu canal no YouTube. Ferida do abandono. O impacto do abandono na vida de alguém pode ser profundo e duradouro. A sensação de não ser amado ou valorizado pode gerar uma série de consequências emocionais e psicológicas que afetam não apenas o indivíduo, mas também seus relacionamentos e sua qualidade de vida. A ferida do abandono pode criar uma barreira invisível entre a pessoa e os outros, tornando-a relutante em se abrir e confiar novamente. Os sentimentos de solidão e desamparo podem se tornar constantes, prejudicando a autoestima e a capacidade de se relacionar de forma saudável. Aqui nós vamos pegar 3 pontos, que ele trouxe, falando sobre a ferida do abandono. Às vezes, quando você é rejeitado por alguém, pode ser no colégio, pode ser no trabalho, pode ser até mesmo numa confraternização, você não se sente bem. Às vezes você não tem coragem de desabafar com a pessoa, fica com aquele entalado, Então, tudo isso interfere no seu caminhar, na sua qualidade de vida, no seu sorriso, na sua felicidade, tudo isso interfere. Os sentimentos de solidão e desamparo podem se tornar constantes, Então, de repente, você chegou em casa, eu não quero falar com ninguém, entra para dentro do quarto, vai vivenciar aquele momento de solidão, aquele momento ali que você não quer partilhar com ninguém, E ao mesmo tempo você fica como? Com uma energia ruim permeando, a sua parte emocional, o seu corpo físico, o seu corpo espiritual, e dali você vai atraindo para a sua mente essas entidades perniciosas, que só fica ali aguardando uma oportunidade. Além disso, o medo de ser abandonado pode se manifestar de diferentes maneiras, levando a comportamentos destrutivos ou a uma busca constante de aprovação e atenção. Isso pode resultar em relacionamentos instáveis e insatisfatórios, perpetuando um ciclo de abandono e dor. Quantas pessoas dizem o seguinte: eu tenho um namorado, mas eu estou tolerando ele. Eu tenho um esposo, eu não aguento mais, mas eu tenho que ficar em casa com aquela pessoa. Então, assim, são as suas escolhas. No momento que você sentiu que você está passando por esse momento, cheio de incertezas, cheio de insatisfações, o que você vai fazer? Você vai conversar com a pessoa, porque não tem nada melhor do que o diálogo, O diálogo é para isso, é para você se acertar com as pessoas, é para você desabafar, é para você falar o que você sente. Muitas vezes, um pedido de desculpa, um pedido de perdão, tá tudo aí dentro do seu coração. Para superar essa ferida, é fundamental buscar ajuda profissional e trabalhar a autoaceitação, o perdão e a construção de relações saudáveis e empáticas. Pois é, aconteceu tal coisa, mas eu não aceito que aquela pessoa é daquele jeito. Mas nós não mudamos o outro, tá, gente? Tem uma historinha que diz assim, tem uma moça que arranjou um namorado, E aí, quando ela levou ele lá na casa dela, apresentou para os amigos e tudo, alguém falou assim, olha, ele é uma pessoa maravilhosa, mas ele tem um defeito que ele pode vir a prejudicar você mais tarde. E aí, passado alguns dias, ela levou novamente o rapaz. E lá, ela ouviu a mesma coisa. Você olha, ele é uma pessoa muito boa, mas tem um defeito sério. Ele gosta disso, que não é uma coisa muito boa. E aí ela respondeu, olha, eu já sei de tudo isso. Eu também já percebi e já presenciei essas atitudes ruins dele. E conversando com ele, ele me falou que quando ele casar comigo, ele vai modificar, ele vai consertar. Então, quantas pessoas não representam nesta fala? Quantas pessoas não estão inseridas nesta fala justamente pelo fato de ter passado por essa experiência, não ter dado certo, sofreu, E quando resolveu cuidar de si, cuidar da sua vida, cuidar da sua saúde mental e espiritual, alguém falou, não, aquela pessoa era muito boa.
Mas, enfim, quem é que convivia com essa pessoa dentro de casa para saber como era o comportamento e as atitudes dela? Então, por isso, é muito importante estudar sobre isso, buscar ajuda profissional, buscar ajuda, digamos assim, até mesmo de um acolhimento numa casa espírita para desabafar, para receber um atendimento fraterno, para receber uma assistência espiritual. Isso tudo é válido, gente. Reconhecer os padrões de comportamento que foram moldados pela ferida do abandono é o primeiro passo para a cura e a transformação. Então, sabe, eu costumo assistir muitas palestras de pessoas aqui na internet, tá? Então, vamos lembrar que a maioria dos palestrantes falam sobre a síndrome de Gabriela. Mas você sabe qual é a síndrome de Gabriela? Né? Não fique nessa. Eu nasci assim, eu vou ser sempre assim e eu não vou mudar. Eu vou morrer assim. Então, a síndrome de Gabriela é isso. Quando alguém falar para você, olha, você parece que tem a síndrome de Gabriela, porque todos nós podemos recomeçar nossa vida, modificar os nossos hábitos. Lembrando que as pessoas, quando querem mudar a sua alimentação, fazer uma reeducação alimentar, ele não começa mudando o seu ritmo de trabalho, o seu ritmo de alimentação, escolhendo aquilo que vai ingerir. Então, da mesma forma, não tem outra diferença, a não ser quando você busca um profissional para cuidar da sua saúde física, mental e espiritual. Continuando aqui, nós vamos lembrar que eu estou tirando resumos de uma leitura que eu fiz, né? De uma leitura que eu fiz juntamente com esta obra maravilhosa que eu recomendo a todos vocês, tá, gente? Bem na introdução, ele traz algo sobre a falibilidade que é muito interessante. É claro, gente, nós estamos estudando sobre a ferida do abandono. E para que o vídeo não fique tão longo, eu estou falando um tema de cada vez. Nós falamos aqui sobre a ferida do abandono. Então, na ferida do abandono, nós vamos lembrar que muitas pessoas, né, não aceitam um conselho, não aceita receber um apoio de uma casa espírita ou de um grupo para fazer um atendimento fraterno, para tentar, né, encontrar uma pessoa que converse com ela, porque muitas vezes você vai despejar tudo. Eu vou te ouvir, mas ao mesmo tempo vai chegar um momento que eu vou ter que falar. Eu vou ter que conversar com você para explicar que não é daquela forma, para aplicar alguns exercícios, né? Até mesmo obras para você ler, para você interagir, para você entender como funciona todo esse mecanismo dessa melhora que a gente está em busca, né? Quantas pessoas não estão passando por essa dificuldade hoje? São muitas no planeta Terra. Então, quando você está aqui do outro lado, eu costumo falar, inclusive, de muitas pessoas que me mandam mensagem, que me mandam pergunta. Nancy, por que eu estou passando por essa ansiedade dentro de casa? Né? Eu tenho tantos exemplos aqui de famílias que nos procuraram, né? Que estão bem, né? Que se reergueram, que estava naquela coisa, depois que o ente querido também partiu, a vida se acabou, não cuidou mais da pessoa. E quando, né, ela conseguiu entrar no nosso grupo, quando conseguiu estudar, compreender, estudar, porque, na verdade, meus irmãos, não é somente uma faculdade que você precisa estudar. Você precisa estudar constantemente outros assuntos, né? Por exemplo, eu aqui, olha, a minha biblioteca aqui atrás. Eu estudo sempre. Quando eu preciso fazer uma palestra, eu vou pesquisar nos livros, eu vou estudar com os mentores, com os orientadores, eu vou convidar eles para fazer perguntas, para eles me responderem, para tirar minhas dúvidas. E você pode fazer isso também com Deus, com Jesus, com o santo da sua devoção. Você pode conversar com eles no momento da sua prece, quando você for deitar, quando você levantar, quando você estiver no trabalho, quando você estiver passando por uma aflição, quando você estiver no trânsito, que muitas vezes está engarrafado, você está ali querendo chegar no trânsito muito rápido e não chega, vai chegar atrasado no trabalho, então você já chega estressado. Então, não deixe de colocar dentro da sua bolsa um livrinho de prece. Até mesmo no seu telefone, né? Salva aí alguma prece, uma oração, enquanto você está ali dirigindo, está ouvindo aquela prece. Então, você está atraindo para sua mente as coisas boas e, de repente, aquele engarrafamento acaba. Você chega no trabalho bem, sorrindo, feliz, enquanto que outros também vão reclamar, porque é natural.
Entendeu? Então, se você gostou desse vídeo, curte, comente, compartilhe. Vamos para o próximo tema, né? Aqui vai dar para gravar os dois temas, que é bem interessante, que eu ia falar um tema em cada vídeo. Mas como esse vídeo não ficou tão longo, dá para fazer a ferida da falibilidade. Esse foi um resumo, tá, gente, que eu fiz. Essa ferida da falibilidade é uma questão profundamente enraizada na psique humana, que muitas vezes é resultado de experiências passadas de rejeição, críticas e expectativas irreais impostas pela sociedade, família ou ambiente de trabalho. A constante pressão para ser perfeito é infalível, por causar danos emocionais significativos, afetando a autoestima e levando a um ciclo de autocrítica e autossabotagem. Então, veja bem, aqui nós vamos pegar alguns pontos bem interessantes, né? Consequência de quem causou o dano, muitas vezes uma frase, uma palavra, né? Mal proferida. Um telefonema onde você teve a oportunidade de falar palavras para aquela pessoa que ela não gostou, ela ficou profundamente ferida, né? Ela vai guardar aquele rancor, aquela mágoa, vai transformar em doença, e não vai falar nada nem para você nem para ninguém, vai ficar com aquela mágoa guardada por muitos anos. Lá um dia acontece desse reencontro, ela vai falar: "Você lembra daquele telefonema que você, né, que eu atendi, que você me ligou, né, que você me falou aquela quantidade de coisa e tal?" Aquilo está engasgado na minha garganta até hoje. Então, por esse motivo, eu começo a sentir dores fortes, eu começo a não ter mais aquela disposição, porque eu absorvi aquela energia e guardei. Então, naquele momento, eu recebi aquele comunicado, eu não gostei daquela fala, né? Mas eu vou pedir a Deus para tirar aquilo da minha mente, eu vou pedir os mensageiros de Deus para me ajudar, né? Porque senão eu vou ficar doente e a pessoa vai ficar boa, né? Porque eu vou atrair aquelas entidades, né, perniciosas para minha mente, e eles vão estar me sugerindo coisas inadequadas que eu não vou querer fazer. Essa ferida da falibilidade é como uma cicatriz invisível que afeta todos os aspectos da vida de uma pessoa, desde relacionamentos interpessoais até desempenho acadêmico e profissional. A busca pela perfeição pode se tornar uma armadilha que aprisiona a mente em um ciclo da autoexigência e autocrítica, impedindo o crescimento pessoal e a realização plena. Então, veja bem, tem tanta gente que diz assim: "Ah, eu passei num concurso, né? E graças a Deus já estou no curso de formação, né? Eu vou ganhar melhor, vai dar tudo certo." E aquela pessoa ali que está do lado, aqui trabalhando com você, ela não está vibrando positivamente, né, para que você melhore. Mas, para você não perceber, né, que ela não torceu para o seu bem, ela vai fingir, né? Ela vai fingir que vai te dar os parabéns, né? Ela vai fingir que gostou da ideia e que você vai ser feliz, mas no fundo do coração não era isso que ela queria. Então isso acontece com muitas pessoas, não somente no trabalho, mas em casa, com a família, porque eu já falei, né? Na família é lugar de reajuste. Às vezes o pai, a mãe, o filho tem todo um processo reencarnatório de reajuste. Essa escola é infinita de aprendizado. E esse aprendizado, cada um de nós passamos por ele. Passamos desde o nascimento, né? Veja aqui que fala da ferida do abandono. Quando fala lá no abandono, às vezes a pessoa foi abandonada, não somente quando criança, mas abandonada quando já era adulta, pela família, pelo esposo, pelo pai, pela mãe, mas teve um motivo, né? Entendeu? Então, tudo isso faz parte dessa nossa estadia terrena, desse nosso processo que viemos para nos melhorarmos, para crescermos como espírito imortal. Ao chegar ao mundo espiritual, nós vamos prestar conta de tudo que nós fizemos aqui de bom e ruim. Ao mesmo tempo, nós vamos, né, ser acolhidos por todos aqueles espíritos benevolentes, os enviados de Deus, para nos levar para as colônias, para os hospitais de refazimentos. E naquele momento, com todo o cuidado do mundo, vai nos esclarecendo, né,
de tudo aquilo que nós fizemos de bom e ruim na terra. E ao perceber que não fizemos as nossas provas como gostaríamos, ou com aquele propósito firmado lá na reencarnação, eu fico em desespero, buscando melhorar, né, o meu trabalho, buscando evoluir, buscando esclarecer tudo aquilo que eu não fui capaz aqui na Terra, e começo a planejar uma nova encarnação. E é nesse momento que Deus ajunta aquelas criaturas que muitas vezes já passou pela Terra, já passou por várias existências juntos, e aí eu vou poder escolher se eu vou querer ser filho, se eu vou querer ser pai, se eu vou querer ser o irmão, o avô, o tio, ou se eu não era nada daquela família, não pertencia àquela família, nunca reencarnei nela, mas eu gostava daquela família como amigos, e eu quero acompanhá-la nessa nova existência, numa nova encarnação, sendo um filho grato, um pai amoroso. Por quê? Porque eu queria muito estar unido naquela família, porém eu estava numa outra família reencarnado na Terra. E dessa vez eu tive a oportunidade de ser inserido ali com os meus amigos, amigos do peito, amigo que eu conservei também do outro lado da vida. Se você gostou desse vídeo, curte, comente, compartilhe. Obrigada por nos seguir, obrigada por nos assistir, obrigada por nos encontrar. Fiquem na paz do Mestre Jesus e até o nosso próximo encontro.